Muito boa tarde, muito boa noite. A hora do Ângelus, a hora de nos encontrarmos, não apenas em nós e entre nós, mas com as grandes correntes de oração de Maria, do cristianismo, do amor. Nenhum encontro melhor poderia haver para as nossas vidas. Muito bom, muito bem-vindos, bem-vindas, muito felizes devemos estar nós por estarmos tomando essa decisão nesse momento das nossas vidas. Viver bem é tomar boas decisões. Tomar boas decisões é ter clareza ética, clareza dos valores, entendimento do que é mais preciso, mais precioso para cada momento. Que bom que tivemos essa lucidez hoje. Muito bem. Hoje iremos investigar uma armadilha mental que a humanidade tem preparado para si mesma e na qual ela tem caído. Uma autoarmadilha que tem levado muitas almas ao buraco, à escuridão, às trevas. Essa armadilha pode ter um nome, tem recebido um nome, a palavra honra. Também amor próprio, também brio, também caráter, mas honra. Convergindo para a palavra honra, alguns dos capítulos mais tenebrosos, especialmente tenebrosos porque dados como virtude. Pensem comigo, amigas e amigos, o maior defeito é aquele que supomos ser qualidade. O defeito mais difícil de superar é aquele que supomos ser qualidade. Não é mesmo? Sem diagnóstico não há cura, se não vemos um problema, não poderá haver solução. Honra. Há poucas décadas atrás, um homem que pegasse sua esposa em flagrante de adultério poderia matá-la, poderia matar a outra pessoa em legítima defesa da honra. Era essa figura legal que justificava e libertava o assassino. Vejam só. Algumas décadas ainda antes disso, particularmente na Europa, as pessoas de famílias respeitáveis, os adolescentes de famílias respeitáveis, precisavam treinar armas, treinar espadas nos diferentes tipos, floretes, precisava treinar pistolas. E por que os adolescentes precisavam desde tão cedo treinar armas? Para a guerra? Não. Para o duelo. Porque os bem-nascidos na Europa, saindo às ruas, poderiam entrar em algum conflito, e os conflitos naquela época eram em grande parte resolvidos com o duelo, o qual era considerado tão nobre que era chamado de julgamento de Deus.
um homem que fosse desafiado para um duelo tinha que aceitá-los. Era uma questão de honra. E vejam vocês o absurdo. O duelo dava à pessoa duas alternativas apenas. Você prefere ser assassinado ou ser assassino? Que resposta boa pode existir, pode fluir, pode ser dada a esse dilema da honra? Pois além da honra na conjugalidade, além da honra nas relações sociais, a honra que mais matou em todos os tempos é a honra nacional, em defesa da qual milhões, muitos milhões foram mortos só na Segunda Guerra Mundial, 40 milhões. Se somar com a primeira, com as múltiplas guerras, quantos assassinatos foram cometidos em nome da honra nacional? Tão valorizada em filmes, em estátuas, medalhas, heróis nacionais. Não é assim? Vejam a dificuldade. Se o pior defeito é aquele que consideramos qualidade, um assassinato, um tipo de assassinato elevado ao ápice do heroísmo, como pode ser curado? Pois o Espiritismo assumiu para si, trouxe para si o combate ao duelo. Você vai ver na codificação inúmeras referências de oposição ao duelo. Pois aqui, hoje, na pergunta 216 do livro O Consolador, pela pena de Francisco Cândido Xavier e do seu guia espiritual Emmanuel, nós vamos à raiz, não apenas à raiz dos duelos, mas dos assassinatos na conjugalidade, na traição, também vistos como lavagem da honra com sangue, coisas terríveis que se faz, mas na honra que lastreia as próprias guerras, ainda hoje, tragicamente, tão incidentes, tão fortes, tão letais, tão populares e tão valorizadas. Pergunta 216. O amor próprio, entre aspas, o brio, entre aspas, o caráter, entre aspas, a honra, entre aspas, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Nós exigimos isso uns dos outros como altíssimo valor. Como proceder em tal caso quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? Como coadunar, como fazer conviver o não matarás, referendado por Jesus, mandamento mosaico referendado por Jesus e radicalizado até. Jesus chega a afirmar, a respeito do não matarás, que aquele que odiar, que insultar o seu oponente, já será digno de julgamento. Então, como podemos perceber, estudar, ver
a realidade da honra, do brio, do caráter, do amor próprio. Não importa a palavra nobre com a qual vistamos nossos assassinatos. Como podemos ver, à luz do Espiritismo, à luz do Espírito, a questão? A resposta de Emmanuel é a seguinte: o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade. Concordando com a pergunta. E, contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, entender essas palavras. Senão pela pauta das suas convenções, quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade, de orgulho, como se manifestam comumente na Terra. Emmanuel está dizendo aqui o que pode ser constatado e precisa ser constatado por todos nós na prática, no dia a dia, na atitude das pessoas e na nossa atitude, que para nós, amor próprio, brio, honra e caráter se confundem com egoísmo, vaidade e orgulho. Não é? Continua ele dizendo: quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho. Quando o homem se cristianizar, olha que desafio Emmanuel lança em face da humanidade cristã. Essa humanidade tão que se orgulha de dizer: eu sou cristão, eu sou seguidor do Cristo, eu amo Cristo. Quando ele fala quando se cristianizar, fica evidente que nós verdadeiramente não seguimos Jesus. Então, quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum, entre a prática humana, a vida humana e os seus conhecimentos do Evangelho. Porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos seus semelhantes. Qual é o ponto em que honra, amor próprio, caráter, brio deixam de ser uma violência absurda para ser um valor fabuloso de norteamento das nossas vidas? Mais uma vez, lembramos aqui a orientação dada por um alto instrutor espiritual, Sânzio, a André Luiz, no livro Ação e Reação, onde fica claro que o divisor de águas é a amplitude do bem que se pretende fazer, porque todos querem apenas o bem. O violento, o orgulhoso, o egoísta, o vaidoso, querem também o bem, mas restringem o âmbito do bem a si mesmo. E por isso o que produzem é o mal. Para o bem ser bem, verdadeiramente, o âmbito do bem que se pretende fazer precisa ser maior, mais amplo,
Na relação humana, o bem só é bem quando abarcar o bem do outro. Na relação entre as nações, o bem só pode ser bem quando abarcar o bem geral. Na conjugalidade, a mesma coisa. No conflito humano, onde quer que esteja, a mesma coisa. Por isso, Jesus nos deu como chave para alcançarmos o amor incondicional que ele viveu. A chave para expandirmos-nos do egoísmo a esse amor profundo e universal é: faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. É a empatia, a compaixão, o colocar-se no lugar do outro. É isso que expande nossas almas, é isso que nos cura, que nos liberta das cadeias do egoísmo. Nos liberta, nos expande das cadeias do mal ao bem, do egoísmo ao amor. É sempre esse o ponto de mutação. Brio, caráter, honra, amor próprio serão movimentos dignos quando vistos em benefício do outro, em benefício da coletividade, em benefício universal. Quando tudo isso servir apenas ao egoísmo, à vaidade e ao orgulho, será mal. Por isso, Emmanuel diz aqui que quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da vida comum, a prática, e os seus conhecimentos do Evangelho, a religião. Porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos seus semelhantes. Ele sempre incluirá o bem do outro no bem que ele busca, fazendo com que o que até ontem, pelo egoísmo, o bem só para si era o mal, passe a ser o bem inclusivo no verdadeiro bem. Tome, investigue, estude na teoria e na prática, fora e dentro, esse conceito do bem real como o bem inclusivo, que o bem exclusivo, que exclui os outros, é na verdade o mal. Tome essa proposição instigante. Analise a sua vida. Veja se você não pede que o emprego seja dado para você, que a vaga no concurso público seja dado para o seu filho, que a sorte na loteria seja dada para você, para quem apostou, na sua família. Veja se você não tem um bem exclusivo na sua prática, nas suas orações, nos seus desejos, nos seus ideais, nas suas motivações. Se tiver, e é certo que temos todos, você está vibrando na faixa do mal. E só passará a vibrar no bem quando extrapolar a sua vontade, o seu desejo, o seu interesse, transbordar para o bem, o desejo, o interesse coletivo.
tão bem expressos no Pai Nosso, com a figura do seja feita a vossa vontade, não a minha. Como Jesus disse, ao contemplar a tragédia da sua morte, na oração do Getsemane, onde disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós devemos sempre submeter o que para nós parece bem ao que para Deus é bem. Porque nós somos a parte e Deus é o todo. Só Ele tem a consciência do bem mais inclusivo, que é o bem universal. Vejam, amigos e amigas, se isso não é claro, se não é desafiador, se não é útil para clarear o que é bem e o que é mal. E com essa clareza é imprescindível para todos nós. Como é fácil olhar os atos das pessoas, mesmo que elas digam querer o bem, mesmo que elas se digam patriotas, mesmo que elas se digam cristãs. Se a sua prática tiver como foco o seu interesse, a sua vida, o seu enriquecimento, o seu poder, na verdade, elas estão sendo vaidosas, egoístas e agindo na faixa do mal e não na faixa do bem e do amor profundo e universal que caracterizam Jesus Cristo. Com essa clareza ética, você ganha uma ferramenta para tomar boas atitudes. Com essa capacidade de tomar boas atitudes pela clareza ética, você ganha a capacidade de viver bem. Porque viver bem, a vitória real, não é o poder, o dinheiro, a fama, a beleza. A vitória real é tomar boas decisões. E tomar boas decisões exige clareza ética. E clareza ética é exatamente saber o que é bem e o que é mal. Exatamente o que nós oferecemos a partir dos grandes instrutores para todos os amigos, para todas as amigas na noite de hoje. Veja se isso lhe vale. Veja se isso pode valer para mais pessoas. Multiplique, compartilhe, transborde. Porque é a ferramenta mais necessária, mais urgente para esse momento decisivo das nossas vidas. No momento decisivo, precisamos saber tomar boas decisões. Muito bom que essa clareza ética transborde não apenas nos nossos compartilhamentos, mas nas nossas atitudes e nas nossas orações, banhando corações e mentes de toda a humanidade da Terra, para que essa luz do que é certo e do que é errado, do que é exclusivo e do que é inclusivo, do que é egoísmo e do que é amor, oriente todas as nossas decisões. Um grande abraço. Vamos saudar agora os amigos. André Santos, Marco Aurélio Trindade, Luiz Diniz, todos dando boa noite a todos. Deixa eu ver. Helenalva Oliveira pedindo vibrações para seu filho Mateus Batista de Oliveira, que ele receba
em profundidade toda a nossa luz, assim como todos aqueles que estão nos corações de todos. Seja feita sempre a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Assim para encarnados como desencarnados, como a Mônica Silva sempre lembra, de amigos nesses dois planos. Yara Ferreira também dando boa tarde. Mônica Silva também. Diana Costa comenta assim: hoje tive o prazer e a honra de ler, agora à tarde, 10 capítulos do seu livro Entre o Pequeno e o Grande Príncipe. Que ótimo estar com você nesses estudos, Diana. Maravilhoso, filosófico, reflexivo, cristão. Gratidão, super indico. Fico muito feliz. Educadora, mãe, consciente. A sua opinião vale muito, a sua indicação. Muito legal, Diana. Um grande abraço, muito obrigado pela indicação. Enir Cajazeira, Rose Lanciotti. Vibrações para sua saúde, Rose. Que a luz do amor de Deus penetre em sua alma e cure. Lá onde dói. Lá onde há sombras. Ilumine e cure. Muito feliz pela presença de todos, muita gratidão para todos os que estão aqui e para os que estão nos nossos corações. E para aqueles que vão receber esse momento compartilhado por todos aqueles que quiserem. Um grande abraço, uma honra estarmos juntos, mas dessa honra divina, dessa honra universal e não dessa honra egoísta e vaidosa do mundo. Paz e bem, até a próxima. Até amanhã.